Então, é sobre isso que eu quero tratar e quero fazer isso assim com muita, com muito temor. E eu começo aqui nessa noite pedindo para os irmãos abrir um texto da Bíblia Sagrada que nós fizemos menção desse texto aqui também, meus irmãos, na nossa reunião aqui do Conselho Ministerial, né? A reunião aqui que envolve mais a liderança da nossa igreja. Eu queria pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, versículo de número 2. Vamos ler junto no 3, irmãos, amém? 1, 2, 3. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Só para a gente gravar mais uma vez. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros. Quem é que sabe o que significa a palavra dispenseiro? Nós vamos já falar também sobre isso. Dispenseiro, irmãos, biblicamente falando, é aquele que cuida de alguma coisa, que é incumbido por administrar alguma coisa. E eu queria introduzir, falando do motivo pelo qual eu trago esse tema da mordomia cristã. Porque o centro da mordomia cristã, eu coloco aí para os irmãos acompanhar, consiste em reconhecer o lugar de Deus e reconhecer o lugar do homem. A mordomia cristã é a área da teologia, irmãos, que diz que Deus, como Criador e dono de todas as coisas, Ele é Senhor de todas as coisas. E o homem, irmãos, ele é mordomo de tudo aquilo, ele é só administrador daquilo que recebe. De modo, irmãos, que Deus é que é o dono de tudo que nós temos e de tudo que nós somos. A mordomia cristã, ela nos ensina isso. Qual é o princípio da mordomia cristã, irmãos? É tudo que somos, tudo que temos, parte de algum dono. A grande verdade que os pregadores sempre repetem aí, irmãos, é que na verdade nós não temos nada. E eu posso tentar ver isso aqui com os irmãos. Eu deixei uma pergunta ali para se tornar um pouquinho mais didático com os irmãos. Alguém aqui tem alguma coisa que não tenha recebido? Me diga só uma coisa que você tem, que você não recebeu, para poder ter. E aí eu queria questionar aqui algumas coisas. Veja comigo o que diz o salmista, no Salmo de número 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Vamos ler juntos, para não fique triste não. Ao Senhor pertence a terra e a sua, o mundo e os que nele habitam. Então tudo é do Senhor. Eu imagino que tudo é de Deus. Em Atos capítulo 17, verso 25, diz assim: Deus não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Deus não precisa de nada, irmãos. Deus não precisa do meu dinheiro, Ele não precisa do seu dinheiro. Pastor, e essa questão de dízimo, nós vamos já entender, muitas das vezes, o que é que Deus analisa numa atitude como essa. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então até o fato de você ter acordado hoje, meu irmão, não depende de você, depende daquele que cuida das nossas vidas. Lucas capítulo 16 e Lucas 25 apresentam eu e você como mordomos responsáveis por cuidar, administrar aquilo que o Senhor entregou na nossa mão. E esse é o motivo de eu estar pregando aqui nessa noite sobre esse assunto. É porque nas minhas mãos, irmãos, eu estava em casa depois da reunião do ministério pensando, e eu me imaginei, era como se eu tivesse saído da cama que eu estava e tivesse me centrado diante do trono.
E eu questionando comigo mesmo algumas coisas. Por que, Senhor, algumas coisas? Por que tem alguns corações assim? E eu senti claramente aquela paz. Mas você tem falado? Você tem ensinado? E é aqui que eu descanso o meu coração, irmãos. E nessa noite, superar esses 3 anos em que eu venho guardando essa mensagem aqui para compartilhar com os irmãos. E aí, eu tenho algumas coisas que eu coloquei aqui que eu queria perguntar se são dos irmãos. Eu queria fazer isso para nós pensarmos juntos. A primeira coisa, a vida. A vida que você tem é sua, sim ou não? Para alguns parece que é, irmãos. A vida é sua, sim ou não? Os filhos que você tem são seus? Os dons que você tem? Eu vi que alguém olhou ali e disse assim, os filhos são meus. Você nunca leu o Salmo 127. Que lá diz assim, os filhos são herança do Senhor. Você está só administrando, não confunda. Os dons são seus? Se não fosse, a gente não perdia aqui e acolá, né? Os talentos são nossos. A saúde que você tem hoje é sua. Os problemas são seus. Ainda que alguns pensem que sim, né? O problema é tão nosso que às vezes, irmãos, quando alguém fala uma coisa, você diz assim, problema seu. Nem nessa hora, né? Os bens que você tem são seus. Tem umas casas aí que ladrão leva, né? O tempo, ele é seu. E o corpo que você recebeu é seu? Aí, irmãos, eu botei um nome ali, eu vou tirar agora. O problema é que a gente sabe que isso aqui nada é nosso. Nada disso aqui é nosso. A gente não tem nada. Quem aqui chegou a essa conclusão como eu? Irmãos, a gente não tem nada. Só a graça de Jesus na nossa vida. Mas quando a gente pega aqui no bolso, quando a gente vem para a área do dinheiro, aí é outra história. Peraí, eu não sou dono de vida, de corpo, de saúde, de nada. Mas o dinheiro quem administra sou eu. É meu. E aí eu até botei um negócio ali, irmãos, que tem crente que quando você fala de dinheiro, quando você toca na área do bolso, eles ficam endemoniados. Eles se transformam, eu botei bem ali, né? Quando o assunto é o bolso e quando o tema é dinheiro, alguns crentes chegam a ficar endemoniados. Eles se transformam. Eles deixam até de ser crente. E aí isso, irmãos, nos preocupa de certa forma. Por quê? Porque isso revela, irmãos, algo que poderia não ser como atualmente é. E aí eu compartilho com os irmãos qual é o objetivo dessa mensagem. Quem que pode ler comigo aí o nosso objetivo dessa noite no 3? Vamos lá, 1, 2, 3. Primeiro, qual é o objetivo aqui? Já vou logo dizer para aqueles que falam demais, né? Que eu sei que uma hora ou outra vai chegar um lá na calçada daqui para mais tarde. Pastor, agora está tão... É só dinheiro essa igreja. Só fala de dinheiro. Até no culto de doutrina agora tem mais palavra não. Primeiro, como eu não ganho nada... Não vou aqui extorquir ninguém, né? Cadê a Meirinha que sabe disso? O pobre da Meirinha cataloga tudinho. Número por número, que é para ninguém... Irmãos, eu estava dizendo, eu disse para um obreiro nessa semana agora, irmãos, qualquer dizimista nessa igreja, que ao final do culto quiser sentar ali, pedir um relatório, desde o dia que nós entramos aqui, que a Meirinha assumiu essa tesouraria e nós pastoreamos essa igreja, eu lhe dou. O caminho dele todinho, eu lhe mostro. Essa semana a gente precisou fazer isso. É para a gente... Quando precisar testar, a gente testa, né? Então, qual é o meu objetivo com essa mensagem dessa noite, irmãos? Primeiro, orientação e esclarecimento para os que têm dúvidas, porque
Muitos novos convertidos, muitos jovens agora começando a trabalhar, geralmente a gente também recebe muito esse questionamento. Pastor, como é o dízimo? Como é que eu faço? Como é que eu tenho que fazer? Primeiro objetivo é esse. Segundo objetivo, libertação e cura. Que é isso, pastor? É. Para os que amam o dinheiro e são dominados por ele. Essas pessoas precisam se libertar e elas precisam ser curadas. Porque isso é um mal. Terceiro lugar, transformação da consciência para aqueles que entendem ou que, para os que não entendem a importância da finalidade, da fidelidade. Eu só não botei o não ali, né? Então vamos aqui entender o princípio da mordomia cristã. Vamos ver o que Paulo escreve, irmãos, aos Tessalonicenses. Vamos ler juntos aí no 3? 1, 2, 3. Irmãos, isso aqui a gente só entende na prática. Tem gente que diz assim, eu não estou servindo a homens, eu não estou fazendo nada para homens, e aí Paulo nos orienta sobre isso. O que Paulo está nos orientando aqui, irmãos? Paulo está dizendo o seguinte: tudo que vocês fizerem, faça de coração. No dia que você chamar um irmão desse aqui, ele pode ser um irmão que não tenha nenhum cargo na igreja, para ele tomar um café lá na sua casa, um almoço, faça aquilo ali com o melhor que você pode. E aí eu baseio isso no testemunho de um pastor amigo nosso, em que ele um dia chegou na casa de uma irmã que preparou um almoço para ele, né? Fez lá todo um banquete. E quando ele chegou na casa, ele sentou aquela irmã e perguntou para ela: irmã, para que esse exagero todo? O que motiva a irmã a ter feito tudo isso? Por que a irmã precisou fazer aquilo tudo? Não precisava disso tudo? E eu também penso assim. E ela respondeu: pastor, é porque quando eu faço isso aqui para o senhor, eu não entendo que estou fazendo apenas ao senhor. Eu entendo que estou fazendo a Cristo, porque na minha casa o Senhor representa o reino de Deus. Se todo crente pensasse assim, era algo muito lindo, irmãos. Porque isso é que norteia a nossa vida. É isso que faz do crente pegar numa vassoura, irmãos, e ele limpar a igreja com um amor e um zelo que ninguém tem. Por quê? É porque o pastor vai bater palma para ele? É porque ele vai receber um cargo a mais? Não, é porque ele entende que está fazendo ao Senhor e não a homens. É isso aqui, irmãos, que faz com que o cristão, quando ele chega para exercer as suas funções na igreja, ele faz com excelência. Ele faz da melhor forma. Ele entrega o seu melhor. E como o tema hoje é voltado para dízimos e ofertas, também com relação a isso, a gente faz o melhor. Porque eu não entendo, irmãos, como é que a nossa geração, ela oferece o melhor na música, ela oferece a melhor pregação, ela oferece, irmãos, ela quer a melhor igreja, mas ela não quer dar o melhor dízimo, ela não quer dar a melhor oferta, porque para ela isso ofende. Isso não tem a ver com espiritualidade. Não, isso aqui não tem a ver com espiritualidade. Mas aí Paulo está escrevendo aos Colossenses dizendo, tudo. E aí, irmãos, no português, tudo é tudo. Não é algumas coisas, ou uma parte das coisas. O que Paulo está dizendo é, tudo que você for fazer, faça de coração. Porque até a sua oferta, e eu não diria isso se eu tivesse algum compromisso com dinheiro na igreja, até a sua oferta, se ela não vier, se ela sair do bolso, mas não sair do coração, para o céu ela não serve de nada. Foi isso que Jesus disse, quando você vier dar a sua oferta, e você se lembrar que você tem alguma coisa contra algum irmão, deixa no altar a tua oferta, vai primeiro se reconciliar com teu irmão e depois tu volta e oferta ao Senhor. Porque para Deus, Ele está mais preocupado com a motivação e o coração que está por trás disso do que com o valor que você está contribuindo. E é aqui que eu abro esse leque e digo, irmãos, a minha preocupação aqui não é com a quantidade de dinheiro que vai entrar na tesouraria, é com o coração da nossa igreja que serve ao Senhor todos os dias aqui nessa comunidade.
É com o que está por trás. Qual é a empolgação, qual é a motivação. Porque se você dá pela quantia, não serve. Se você dá porque tem aquela oferta, até eu quero deixar aqui um princípio. Irmãos, dízimo e oferta, especificamente a oferta, é uma coisa que quando você vai dar, que tem crente, irmãos, que ele faz assim quando ele vai dar a oferta. Deixa eu dar um exemplo aqui para os irmãos. Ele vai dar uma oferta, ele faz assim, ele pega aqui a cédula e... aí ele bota lá na salva. E a Bíblia nos ensina que a oferta é assim, que a tua mão direita, ela nem veja o que a esquerda está fazendo. Então faz o mais escondido possível que você puder. Você não precisa mostrar nada para ninguém. O céu está vendo o seu coração na hora do ofertório. Pastor, mas eu boto uma moedinha. Aquela mulher também botou. E a moeda dela valeu mais do que um bocado de dízimo de um bocado de gente. Porque era aquilo que ela tinha no coração. A Bíblia diz, Jesus disse que não era aquilo que sobrava. E eu vou já falar sobre isso. Isso que eu não quero ferir aqui. Mas o texto deixa muito claro que tudo que você for fazer, faça de todo o coração, como se você estivesse fazendo para o Senhor. Você vai fazer o seu grupo de vida lá naquela casa. Cuidado, você não está fazendo para a igreja, você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para o templo central, você está fazendo para o Senhor. Faça o melhor. Faça o melhor. E aí, irmãos, vai chegar uma hora que esse melhor também vai chegar no bolso. E aí eu vou tratar disso aqui um pouquinho mais lá na frente, porque o tema hoje é literalmente esse, né? O serviço cristão, o louvor, tudo isso que eu coloquei aqui nessa noite. Na cabeça de alguns crentes, na hora de tocar a gente é espiritual. Na hora de pregar, o Espírito Santo atua. Na hora da gente louvar, estender as mãos, cantar ao Senhor, eu sou fiel, o Espírito Santo está ali. Mas na hora de ofertar, parece que dá um peso. Mas eu já vivi isso na prática. Desde o princípio da minha conversão, eu me doutrinei sobre isso. Eu compartilho já sobre isso. Mas eu me lembro, irmãos, que uma certa feita, o diabo é sagaz. Aprendendo sobre o prazer do dízimo, da oferta, do quanto é bom contribuir com a obra de Deus. E eu já deixo claro que eu não contribuo só, e nem é o meu intuito contribuir só com aquilo ali que parece que é a obrigação de você fazer. É para muito mais do que isso. E eu me lembro que numa certa feita recebi um certo benefício. Quando eu somei a 10ª parte daquilo ali que ia entrar fora o dízimo, naquele dia eu vi o diabo falar no coração. Vai dar isso aí tudinho? Ali era o diabo, irmãos. E eu balancei para ali, para lá. E aí eu voltei para o princípio. Mas é melhor 90% com a bênção de Deus. Isso aqui. E essas experiências, elas são muito aguçadas. Era só um novo convertido, começando a caminhada. E aí eu me lembro que Deus começou a fazer algumas coisas na minha vida sobre essa vivência com relação a dízimos e ofertas. Superei essa fase. Me lembro que um dia, trabalhando, ganhando um salário mínimo, com atraso. Cheguei um dia para trabalhar, acordei cedo, procurei as moedinhas para pagar o ônibus. Cadê a passagem? Mas eu sempre botei isso no meu coração. Nós vamos ver um texto sobre isso. Jesus é chamado, irmãos, de o Senhor da providência. Quem ainda acredita que Ele é o Deus da providência? Ele é o Deus que providencia, irmãos. E Ele sabia que naquele dia não era omissão minha, não era irresponsabilidade da minha parte. Eu literalmente não tinha. Irmãos, eu saí de casa pela fé, já pensando um monte de coisa. Chegar lá no ônibus, eu peço alguém para pagar a passagem para o trabalho. Pular a catraca, né? Eu era crente, não podia mais. Senão. Aí eu me lembro, irmãos, que quando eu botei o pé fora de casa, pastor, me lembro como hoje, a calçada quebrada do vizinho.
Quando eu olhei dentro do buraco, o que é que tinha lá? Um passicard, irmão, porque Deus é perfeito. Passicard. Irmão, sabe aquele novo convertido que fica igual os pintinhos lá, né, quando estão alegres? Pai, Deus é de verdade mesmo esse negócio, não é mentira não. Isso aí não é os pastores querendo ganhar dinheiro não, Deus providencia mesmo, é verdade. Peguei o passicard, passei no ônibus, o bichinho passou, fui morto de alegre. Final da noite o síndico vem. Aí o pagamento de vocês. Aí, com perdão da palavra, o malandro, né? Sabe aquele caso lá da Bíblia que diz que Deus honra o irmão lá? Ele é dispensado da dívida, mas depois ele quer se aproveitar do outro lá, que também estava devendo a ele. Aí o texto vai dizer, infiel, porra, agora tu vai para a cadeia, vai responder por isso, porque ele perdoou a tua dívida e você agora não perdoou a dele por quê? Tem crente assim, e eu fui assim nesse dia. Recebi o dinheiro, mas eu disse, vou gastar o meu, vou gastar o passicard que eu achei. Subi no ônibus, puxei o lindo passicard vermelho do bolso, quando eu encontrei o bichinho fez pi, 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 pi. Aí o que foi, doutor? Aí o homem disse assim, isso aqui não tem crédito não. Quando você pode dar glória a Deus, irmão, porque aquela passagem ali era que estava me pautando para ir trabalhar. Nem que só tivesse ela. Mas ele entrou com providência, o dono não ficou no prejuízo, que vai lá, sei lá, talvez eu ia dar um prejuízo no dono aí, de andar o mês todinho com o pascalho do pobre do irmão. Nós somos infiéis por natureza, irmãos. O ser humano é infiel por natureza. E tantos. Eu poderia contar aqui o testemunho da minha moto quando foi roubada. Foi um mês depois, perdi o emprego, fiquei lamentando. Tem tantos outros. Poderia contar aqui pelo menos 5 que eu lembro aqui da provisão divina. Mas uma coisa eu vou dizer para você. E a minha esposa está aqui olhando para mim. Lá em casa, se entrar 4 fontes de renda, seja lá de onde for. E pela misericórdia de Deus, a gente tem uma casa alugada, tem o trabalho. Se tiver 4 rendas, quando o dinheiro das 4 entrar, a 10ª parte sempre vai ser a primeira coisa que ela vai tirar para destinar para o Senhor. Nem que seja para dizer para o irmão assim, o irmão está numa situação difícil, se naquela hora ele tiver tirado dali, vai para lá. Porque é consagrado e separado para isso. E às vezes, irmãos, há uma dificuldade no nosso coração em espiritualizar essa parte da nossa vida, porque é difícil lidar com dinheiro. E aí é por essas e outras razões, eu coloquei aí, que eu quero falar a respeito desse assunto tão polêmico. Vamos ver o que alguns pensadores, irmãos, falam sobre isso. Alguns homens mais famosos. Eu falo primeiramente de John Wesley, em um dos seus sermões, quando ele diz o seguinte: quando o possuidor de céus, quando o possuidor de céus e terra trouxe você ao mundo, ele confiou-lhe certos bens. Ele o fez seu mordomo, não para desperdiçar ou para reter, mas para administrar segundo a sua vontade. A W. Tozer diz o seguinte: o dinheiro que damos a Deus é apenas o símbolo visível da entrega do coração. O dízimo não compra favor, ele prova fidelidade. Vamos dizer isso junto? O dízimo não compra favor, ele prova fidelidade. Charles Spurgeon, vamos ver o que ele diz sobre isso. Quando o coração pertence a Deus, o bolso segue sem resistência. Dê glória a Deus, pode dar, irmãos. É o príncipe dos pecadores falando, né? Quando o coração é de Deus, irmãos, por que o bolso não vai ser também? Por fim,
Randy Alcorn, ele diz o seguinte: Deus não quer o seu dinheiro. Se atente para isso aqui, irmãos. Guarde essa informação. Deus não quer o seu dinheiro. Ele quer o seu coração. Ah, pastor, ele é açougueiro? Deixa eu complementar. Dízimo é apenas uma forma de provar a quem o seu coração pertence. E aí eu poderia exemplificar isso aqui. Pastor, como? É simples. Isso aí vai estar um pouquinho mais lá na frente, mas vai chegar um dia que Deus vai chegar para Abraão e vai dizer assim: Abraão, quero teu filho, o único filho que tu ama, sacrifica ele para mim. A pergunta que ressoa na igreja inteira, se eu perguntar: Deus queria que Abraão matasse o filho dele? Sim ou não, irmãos? Não. Ele queria provar a fidelidade de Abraão. E ele vai dizer isso, nós vamos ver logo mais à frente. O dízimo é a mesma coisa, irmãos. Deus não precisa de dinheiro de ninguém, não. Às vezes é naquilo que Ele sabe que nos toca que Ele prova a nossa fidelidade. Eu acredito que isso aqui também é culto de libertação. Dízimos e ofertas não é igual. E aí eu vou com atenção ali aquele tópicozinho lá de cima primeiro, né? Desconstruindo falsos princípios. Dízimos e ofertas não é igual à teologia da prosperidade. Nós não somos uma igreja que acredita na teologia da prosperidade. Porque o que diz a teologia da prosperidade, como os irmãos podem ver? O fato de uma pessoa passar dificuldade, ficar desempregada, adoecer, passar um mês liso, eu botei ali na nossa linguagem, né? Não significa que existe maldição na sua vida, ou que você esteja sem comunhão com Deus. Assim como uma vida financeira abastarda, também não significa que você tem uma vida próspera, ou que você vive em comunhão com Deus. Teologia da prosperidade, ela vai ao extremo porque ela diz assim: se você ficou liso, está debaixo de maldição. Aí estamos perdidos, né? Que aqui acolá nós estamos aí o mês todinho na peleja. Então, o que significa dízimo, irmãos? Vamos lá. A palavra dízimo é uma palavra hebraica. É masse, né? Quem foi qualificado no hebraico aí, nos ajuda. Isso significa o quê? 10ª parte. É isso que a palavra significa. E aí, isso aqui já desconstrói algumas ideias de alguns crentes que diziam assim, e chegam para nós: pastor, é obrigado o dízimo ser 10%? Mas se não fosse dízimo, o nome não era dízimo. Porque o nome dízimo significa a 10ª parte. Pastor, e tem gente que pergunta isso? Tem. Irmão, tem igreja parcelando o dízimo, dando desconto no dízimo. É para angariar pessoas. Aí quando você vê essas coisas, pode ter certeza que lá na ponta tem alguém interessado no dinheiro. Como nós aqui, falando de tu, viu, Meire? Dizendo que nem eu nem tu tem interesse nesse dinheiro. Então para nós não adianta puxar sardinha para nada, né? Então, os israelitas, irmãos, eles se sentiam obrigados a entregarem a 10ª parte do fruto de seus trabalhos como forma de gratidão pelas bênçãos que o Senhor concedia para eles. E aí a gente entra num outro problema. E eu destaquei aqui pelo menos 2 cosmovisões a respeito do dízimo. A primeira é a visão materialista, que é para onde muitos crentes estão se encaminhando. Eles valorizam o ter e desprezam o ser. Então, para algumas pessoas, não vale o que essa pessoa é. O que vale é o que essa pessoa tem. Isso é um problema do nosso tempo. Infelizmente, algumas pessoas, elas se achegam mais a você, elas gostam mais de você por causa do que você tem e não por quem você é. E isso tem a ver com esse tempo de materialismo. Para o mundo, e eu coloco aí para os irmãos acompanhar,
é uma das maiores garantias. O dinheiro para o mundo é uma das maiores garantias, irmãos, de segurança que existe. Há quem diga que quem tem dinheiro tem tudo, quando na verdade nem tudo o dinheiro é capaz de comprar. E vale lembrar que no dinheiro também pode estar a origem de grandes problemas. Guarde essa informação, pelo amor de Deus. Essa história de que quem tem dinheiro tem tudo é mentira. Por isso, cuidado com os tesouros na terra. Que a sua conta pode ter 50 milhões de reais. Se você morrer hoje, o máximo que dá para fazer é um velóriozinho mais ou menos. E ainda nem vale a pena. Porque já já se acaba. Eu digo muito para minha esposa, né? Para minha sogra, que elas estão discutindo ali, tem uma briga ou outra. Qual é o motivo da briga? Vamos lá, elas discutindo lá. Qual é o... Como é? Me ajuda aí. Qual é o plano, né? Qual é o cemitério? Eu jogo eu na beira da praia mesmo, cavo um buraco, porque depois que morrer não precisa mais comprar aquele negóciozão caro. Pode mais nem botar na praia, né, Chico? Mas aí, irmãos, o dinheiro, do contrário que muita gente pensa, pode ser a origem de alguns problemas que eu vou compartilhar aqui nessa noite. Vamos lá. Primeiro problema que o dinheiro pode trazer para a vida de alguém. E eu falo isso com base em quê, irmãos? Eu falo isso com base nos escritos de Paulo a Timóteo. Porque o amor ao dinheiro, como é que diz o texto? É a raiz de todos os males. Pastor, é um problema ter dinheiro? Não. O problema não é ter dinheiro, é amar o dinheiro. Porque quem ama o dinheiro, meu irmão, bota o dinheiro acima de tudo. E aí, a primeira coisa, ou o primeiro mal que o dinheiro pode trazer para a vida de algumas pessoas que não sabem como administrar, é a falsa sensação de segurança e de poder. Tem gente que acha que está seguro porque tem dinheiro. E eu me lembro, na época do Covid, trabalhava num dos condomínios de pessoas que tinham mais dinheiro aqui em Fortaleza. Mas quando morreram. Procuraram os melhores médicos, os melhores hospitais, os melhores planos, os melhores tratamentos e morreram tão igual àquele que não tinha. Porque ter dinheiro, irmãos, não é uma garantia, não é uma segurança para nós. A nossa segurança é Cristo, irmãos. É a única coisa, é a única certeza que a gente tem, que morra rico ou morra pobre, a gente vai desfrutar do mesmo lugar na presença de Jesus. E aí eu coloquei aqui algo para os irmãos refletir, que é um negócio que você encontra muito aí no mundo. Por que o dinheiro é uma falsa segurança é uma falsa sensação de segurança e de poder? Porque vamos lá, primeiro, o dinheiro pode comprar uma cama, sim ou não? Mas compra o sono? Não compra. Então, não é tudo. Ele pode te dar uma boa casa, mas não te dá um lar. O dinheiro, ele tem a possibilidade de trazer uma certa alegria no momento, mas não tem capacidade de trazer felicidade. O dinheiro, irmãos, ele pode te permitir comprar o melhor remédio que existe no mundo, o mais caro de todos. Mas o dinheiro não te permite comprar a cura. E por fim, o dinheiro pode até te trazer conforto, mas a verdadeira paz não tem dinheiro no mundo que compre. Segunda coisa que o dinheiro pode trazer, ele pode trazer grandes males. E aí eu queria que os irmãos analisassem comigo. Veja os grandes problemas da sociedade do nosso tempo. Qual é o problema, irmãos? Como diz o texto que está na tela dos irmãos, qual é o problema da desigualdade social no Brasil? É ou não é o dinheiro? Vá bem acolá e vá bem aqui embaixo para você ver o problema que a desigualdade causa.
Você já percebeu que no mundo tem gente com dinheiro suficiente para resolver a pobreza do mundo inteiro? Por que elas não fazem? Porque elas amam o dinheiro, irmãos. E quem ama o dinheiro, a Bíblia diz, quem ama o dinheiro, nunca se farta dele. Quanto mais você tem, irmãos, pode prestar atenção. Eu tinha uma bicicleta, eu quero comprar uma moto. Eu comprei uma moto e agora eu quero comprar um carro. Eu comprei um carro, eu vou comprar um ônibus. Eu comprei um ônibus, eu vou comprar um trem. Eu comprei um trem, eu vou comprar um avião. E eu nunca vou me satisfazer. Nunca se farta, irmãos. Quanto mais a gente ganha, mais a gente quer. Mais a gente acha que precisa. Então, qual é o problema da corrupção? Não vamos para o mundo não, vamos para o Brasil. Onde é que está o cerne da corrupção no Brasil, irmãos? É ou não é no dinheiro? No dinheiro, irmãos. Onde é que nós encontramos a força da criminalidade no país? Olha só para o Ceará. Eles estão fazendo tudo isso aí que você está vendo a troco de quê? De dinheiro, irmãos. O mundo gira em torno de um negócio chamado dinheiro. A insegurança que nós estamos vendo no mundo tem a ver com o quê? Com dinheiro, irmãos. Tem outra coisa não. E aí, tudo isso está nos ajudando a construir uma cultura materialista, de pessoas materialistas, que elas se preocupam mais com o ter do que com o ser. Então tem gente, irmãos, que está preocupado em ter dinheiro todo dia e toda hora, mas não está preocupado em ter um bom caráter, uma vida exemplar na presença de Deus, andar no caminho do Senhor. E essa prova é tão cabal que tem gente que vende a fé e a trajetória cristã por causa de dinheiro. Vende a vida cristã, mente para poder ganhar dinheiro, engana os outros para poder ganhar dinheiro. Compra por 5 e vende por 50 pensando no dinheiro. Porque tudo gira em torno do dinheiro. Uma terceira coisa, então vamos ler esse texto logo, né? Gênesis capítulo de número 22 e verso 2. É o texto que eu compartilhei com os irmãos agora há pouco, né? Deixa eu ir ali para o 3, que essa era a ordem, né? O passadorzinho lá foi que eu coloquei errado. Então, uma terceira coisa que o dinheiro pode ocasionar: a revelação de um coração corrompido. O dinheiro, não se engane não, ele pode revelar um coração corrompido, apegado ao dinheiro. E o nome desse pecado, que também é um pecado, e é tão ruim quanto o adultério, porque tem gente que acha que, não, pecou, adulterou, tem que ser escrachado, né? Mas e o avarento? Quem poderia dizer para mim o que significa a palavra avareza? No grego mais koiné que a gente puder. Irmãos, se o pecado da avareza fosse só o amor ao dinheiro, eu ainda veria que era um problema simples. Mas na origem da palavra, o significado da palavra avareza significa apego nojento ao dinheiro. É um apego exagerado ao dinheiro. E aí, muitas das vezes, o dinheiro ele serve para revelar o coração de quem possui, irmãos. Como é que está esse coração? No que ele está amparado? E aí eu deixei ali um exemplo. Quando Deus pediu a Abraão, seu filho, ele não queria Isaac. Ele queria o coração de Abraão. Ele estava sondando a fidelidade daquele homem. E às vezes Deus olha a fidelidade nas nossas vidas, nas coisas mais simples, as coisas mais pequenas. Eu deixei o texto ali para os irmãos acompanhar. Olha o que Deus ordena a Abraão a fazer. Pegue seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. E aí depois ele volta lá no capítulo 22, versos 12 a 15, e ele diz: na hora que ele vai matar o menino, ele ouve uma voz do céu que diz assim: Abraão, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele,
Pois agora eu sei que você faz o quê? Que você teme a Deus. Porque você não me negou seu filho. Seu único filho. Abraão ergueu os olhos, escute isso. E viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em sacrifício, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. O Deus da providência nasceu aqui. No conceito, né? Que já existia. O conceito de o Senhor da providência, por quê? Porque quem era para ter morrido era um menino. E Deus supriu a necessidade de um carneiro para ser substituído por aquela criança, e ele não precisou fazer aquele sacrifício. Daí disse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, o Senhor é o Deus da providência, irmãos. E não nos resta dúvida sobre isso. Uma quarta coisa que o dinheiro pode revelar: um coração interesseiro e barganhador. O dízimo não é um ato de toma lá, dá cá, né? Deus é fiel, mas Ele também sonda o coração. A barganha é tudo aquilo que nos leva a fazer uma coisa com o interesse de receber outra maior. O dízimo não é uma moeda de troca, mas sim um ato de fé. A gente confia e Deus recompensa, principalmente quando não há interesse. Porque tem gente que diz assim: vou dar 100, que é para Deus me dar 200. O nome disso aqui não é fidelidade, é barganha. Eu vou dar 100 porque Ele já me deu 1000. É diferente. Não é porque Ele vai fazer, é porque Ele já fez. É um ato de gratidão. Vou explicar isso um pouquinho mais lá para frente. Pastor, então qual é as desculpas que geralmente quem não consegue ser dizimista utiliza para não ser? E aí, se tocar na ferida, por favor, tá? Primeiro, não dou o dízimo porque dízimo é coisa da lei. E eu estou vivendo no período da graça. Essa daqui, como diz os humoristas aí, é a desculpa mais esfarrapada que alguém pode dar, irmãos. Essa daqui não cola mais não. Por quê? Porque Gênesis capítulo 14, versos 18 e 20, Gênesis 28, do 20 ao 22, nós temos um relato de Abraão dando dízimo a Melquisedeque, e Isaac também, ou Jacó também, contribuindo com dízimo antes do nascedouro da lei. Então, antes de existir lei, Abraão já dava o dízimo. Logo, o dízimo não é uma invenção da lei. A lei apenas pormenorizou, né, ou organizou, como melhor assim, alguns preferem. Segundo motivo pelo qual alguns não são dizimistas. Eu não sou dizimista porque não sobra dinheiro. Ô pastor, está sobrando não. O negócio está meio aperreado. Eu nem preciso complementar, né, irmãos? Porque dízimo não é sobra. Dízimo é primícia. Quantos creem nisso, irmãos? Ninguém dá dízimo do que sobra, a gente dá do que vem primeiro. É o primeiro que a gente tira. Pastor, que história é essa? Vamos ler, que é melhor a gente ler, né? Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honre o Senhor com os seus bens. Vamos ler juntos? O último aí, o 3, vamos lá? 1, 2, 3. E com as primícias de toda a sua... Grave duas coisas, primícia e toda, porque Deus não é menino. Não adianta você reter. Ananias e Safira morreram por isso. Podiam ter sido honestos, mas reteram, achando que estavam enganando a Pedro, Paulo. E não era para eles, era para o Senhor. Então, honra o Senhor com seus bens. Porque tem gente que diz, não, o dízimo tinha que ser só para quem plantava. Quem disse? Na época em que a plantação estava em evidência, o valor estava nas plantações, lógico. Provérbio já está um pouquinho mais para frente, então já tem gente honrando a Deus com os bens que tinham, e aí muito se construía com aquilo que era entregue.
e também com as primícias de suas rendas. Então, o povo sempre honrava a Deus, irmãos, com o que entrava primeiro. Deixa eu dar um conselho para você que quer mudar a sua vida de fidelidade. A primeira coisa, reserve para o Senhor. Deus não é um Deus de ficar com o resto, irmãos. Deus não precisa da sobra e nem quer a sobra, Ele quer a primícia. O principal, o primeiro. Como eu disse, eu repito de novo. A minha esposa sabe tanto disso que quando lá em casa nós administramos o nosso dinheiro juntos, não era para existir casal com conta separada, né? É só um adendo aqui para os casais aí nos GV de família, né? E hoje tem uns maridos que é assim, ele tem a conta dele, ela tem a conta dela, ele tem os custos dele, ela dela, e parece que são dois vizinhos e não dois maridos e mulher, né? Dois casais. Um casal, né? Isso é ruim. Então, lá em casa, a parte administrativa, como ela estudou administração e é formada nisso, fica com ela. Eu trabalho, vou prover o recurso e ela administra. E ela não precisa perguntar. Quando o dinheiro pinga na conta, primeira pergunta que ela me faz, que é para não correr o risco, né? Já tirou o dízimo? Então tira logo. Nem que no final, e graças a Deus nunca precisou roubar no final, né? Vamos já falar sobre isso. Então, terceiro motivo, não sou dizimista porque dou meu dízimo como oferta. Ou eu uso ele para ajudar algumas pessoas que precisam, administro ele do jeito que eu acho melhor. Eu tenho uma pergunta para essas pessoas. O dízimo é seu ou é de Deus? Porque se é meu, eu faço o que eu quero. Administro como eu quero. Mas se é do Senhor, eu não tenho autonomia para tocar. E eu não tenho essa coragem. Porque o que é do Senhor, pelo menos é o que está escrito. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Não me diz, é transparência. É bíblico. Então, geralmente é uma das desculpas. Não, mas o dízimo não é nosso, irmãos. A gente está só devolvendo, entregando, né? Pastor, eu não dou dízimo e na verdade até dou, mas eu só dou uma parte. A gente já falou a respeito disso, né? Malaquias vai falar um pouquinho sobre isso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja um mandamento na minha casa, né? O texto de Atos, capítulo 5, verso 2, e aí todo mundo conhece lá. Eu dou só uma parte. Quem já leu o texto de Atos, irmãos, sabe muito bem, o texto lá é muito claro a respeito disso, que Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, eu não coloquei esse texto aí, né? Pulei. Mas o texto lá vai deixar isso muito claro. Qual é o problema de Deus com Ananias e Safira? Se tu não tivesse ficado, não era teu? E se tu não tivesse feito qualquer coisa, o dinheiro não estaria contigo? Mas para que esse negócio de mentir para o Espírito Santo de Deus, dizendo que foi tanto, se a verdade é que foi tanto? Tem crente que faz isso, irmãos. Senhor, eu vou dar tanto. Ele sabe que não é tanto. Ele sabe que é outro tanto. E ele acha que assim, a Merinha vai... O importante é a Merinha ver lá, é o pastor ver lá, mas esse negócio não tem a ver com a Merinha, não tem a ver com o pastor, não tem a ver com a Riva, irmãos. Tem a ver com a nossa fidelidade com o Senhor. E aí o texto do capítulo 5 deixa isso aí muito claro lá, né? Correr aqui que o tempo já não nos permite, mas o texto diz isso aí no versículo de número 4. Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, você assentou no seu coração esse desígnio? Você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Ouvindo isto, Ananias caiu e expirou. E o texto deixa muito claro, irmãos. Versículo de número 3. Porque encheu Satanás o teu coração
para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor. Se tu sabia quanto era, por que tu botou só uma parte? Achando que estava... E aí quando a mulher dele chega lá dentro, 3 horas depois, vai dizer o versículo 7, aí o profeta lá, o apóstolo vai dizer assim: é verdade, Lúcio Leal, que vocês venderam a herdade por tanto? Aí a mulher, ele poderia dizer assim: não, senhor, foi vendido, foi por tanto. Ele mentiu, por isso que ele morreu. Ela não sabia. Ela fez a mesma coisa, foi verdade. Foi vendido por 10. Safira, não foi 15, não. Foi só 10. Pois é. Por causa disso, teu marido acabou de sair morto. E a próxima agora é tu. Meu irmão, você talvez era uma mulher fiel com tanta coisa. Se deixou levar por A pergunta que me estressa, assim, não me deixa calar com esse versículo aqui, irmãos, é exatamente o verso 4. Conservando, se tu quisesse ficar para ti, não era teu. E se tu quisesse vender por qualquer preço, não estaria contigo, o dinheiro não era teu. Agora, por que mentir ao Espírito de Deus? O que move uma pessoa a mentir ao Espírito de Deus? Então, em quinto lugar, isso aqui é a desculpa magna da Assembleia de Deus Tempo Central, Eu não poderia deixar isso aqui. Pastor, eu não sou dizimista porque vai tudo para o Tempo Central. Aí eu vou precisar sentar com os irmãos para ver o que a igreja faz, o que ela não faz, no que ela investe, quantas pessoas comem, quantas pessoas são alimentadas todos os dias, quantas pessoas saem da rua, quantas igrejas são levantadas, quantos missionários são sustentados, quantos idosos não estão passando fome. Ah, pastor, mas só presta se for investido na minha igreja. Eu sei, e tem que ser. E caminhamos todos os dias para trabalhar, para assim fazer. A maior prova é essa estrutura que nós construímos aqui com 70 mil reais. E quando a gente quer, a gente levanta. Mas, irmãos, aquele número do começo não dá para fazer muita coisa mesmo, não. Infelizmente. Um relatório como aquele, irmão, nos preocupa. A gente pensa que dá para fazer o mundo todo, mas não dá. Você imagina, se dos 61 que são fiéis, pelo menos 150 fossem, a gente era outra igreja, irmãos. A gente tinha mais liberdade para administrar, para fazer determinadas coisas, porque na hora da cobrança é tudo muito fácil. Na prática é que o negócio fica difícil. Mas vamos aqui. O texto de Malaquias é o texto que aqueles que não gostam do dízimo mais repudiam. E aí está bem pequenininho aí, mas graças a Deus tem um recurso aqui do lado, Tem gente que diz: não, esse texto aqui não é utilizável para o nosso tempo. Por quê? Eu perguntaria. Porque primeiro o texto começa dizendo assim: porque eu, Senhor, não mudo. Se Deus não muda, eu não vejo nenhuma diferença no que ele fala lá em Malaquias e no que ele fala no Novo Testamento. Segundo lugar em que eu defendo essa tese, Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, logo seus escritos serão mais utilizados no Novo. Se ele é o último, ele escreveria com essa preocupação para quem? É de se pensar, E aí, quando a gente começa a ler esse texto, a gente fica assim meio aterrorizado, Versículo 8, ele diz assim: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda estão perguntando: é em que, Senhor, que nós estamos roubando? E o próprio texto responde: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. E aqui, claro, especificamente a nação de Israel. O texto pode ser direcionado para Israel, o princípio não. O princípio nunca vai deixar de ser o mesmo.
Por quê, irmãos? Porque dízimo e oferta tem a ver com a lei da semeadura. E eu não vou ler o texto todo, né? A gente teria muitas coisas em que ele diz no verso 10, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova. Eu quero ver qual é o Deus que diz isso, irmãos. E quando foi que esse princípio mudou? Coloquem eu à prova. E o texto diz, se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida, repreender lá o tal de devorador, e assim o povo desfrutar do melhor de Deus para aquela época. Deus se responsabiliza com isso aqui. Faça prova de mim. Se eu não abrir a janela do céu, não é eu que estou falando. É mais ou menos o que ele quer dizer. E aí, a minha preocupação é porque o dinheiro é algo tão sério, irmãos. As riquezas são algo que mexe tanto com a gente que Deus não chama o diabo de Senhor, mas chama as riquezas. O texto de Mateus, capítulo 6, verso 24, diz que ninguém pode servir a dois senhores. Então as riquezas, o dinheiro, também pode ser senhor sobre a nossa vida, pode mandar na nossa vida, pode nos escravizar. Porque ou há de agradar a um e desagradar a outro, dedicar-se a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Não dá para servir as duas coisas. E aí esse ponto eu já sei que nós já precisamos finalizar. Qual é as consequências de uma vida financeira infiel ao Senhor, irmãos? Eu queria que você se atentasse a isso aqui. E o meu intuito não é lhe ofender. Se você estiver vivenciando isso, é lhe curar. Uma vida de infidelidade, o que é que ela gera? Ela gera uma vida financeiramente sufocada. Você sabe aquele irmão que todos os meses ele está com o pescoço na forca? No dia que sobra R$100, ele pensa que é a mão de Deus abençoando quando ele olha para o gás. Vixe. Ô Dael, me arruma 18 aí, porque eu só tinha 100. 125, né? Pois é. E aí é outra peleja. Por quê, irmãos? Porque uma vida de infidelidade faz com que tal pessoa viva, irmãos, escravizada. Escravizada. Presa, sempre com o pescoço na forca. Olha o que diz Provérbios 11, 24, irmãos. Uns dão com generosidade. E esses têm o quê, irmãos? Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Nunca vi um infiel próspero. Nunca vi. Nunca. Já vi pobre próspero, mas infiel não. Provérbios 11, 24. Uma segunda coisa que você só encontra com franqueza, assim, com clareza na vida daqueles que infelizmente são infiéis. Portas se fechando dia após dia. E tudo que envolve a vida financeira ou dá errado ou termina em prejuízo. Sempre. Irmãos, uma pessoa infiel, sempre que ela vai fazer alguma coisa que envolve dinheiro, ou dá errado, ou tem prejuízo. Nunca aonde você pensa que nesse mês está sobrando 500, é o dia que você imaginou, ó, mesmo eu sendo infiel, Deus está prosperando. De repente os 500 somem, parece que deu nem para... Terceira coisa, crentes aprisionados, escute isso aí, irmãos. Crentes aprisionados em maldições. Que é isso, pastor? Tem crente aprisionado em maldição? Tem. E eu provo. Crentes aprisionados em maldições como agiotagem. Isso aqui é uma desgraça, irmãos. Isso aqui é fruto de um pecado terrível. Crente preso na mão de agiota, dependendo de dinheiro a juros. Recebe nesse mês
tampa esse, destampa esse e deve o dobro. Até a hora que o agiota vai chegar na casa do cristão e ele com a Bíblia na mão dizendo, ou tu me paga ou tu morre. E hoje é assim, né? Hoje, infelizmente, está sendo assim. Mas não é só isso, não. Crentes aprisionados em jogos de azar. Meu irmão, o que eu tenho visto nesse tempo? Estamos perdendo jovens, irmãos. Nas bets. Nos tigrinhos da vida. Crente aprisionado. Tem irmãos aqui que já compartilharam essa experiência comigo. Pastor, eu estou liberto disso. Louvado seja Deus. Se livre disso, isso é uma desgraça. Recentemente eu vi um caso, irmãos, de uma mulher que gastou para mais de 15 mil reais tentando se livrar desse mal. Porque, irmãos, eu acho que os irmãos entendem até melhor do que eu como é que funciona isso aí. Isso aí não dá dinheiro para ninguém, isso é história. Ganha quem pode. Ganha quem tem influência. Ô, pastor, tem crente na hora do culto, pastor, na hora do tigrinho. Vai. Solta a carta, bandido. Já acha isso, irmão? Não, pastor, é para dar oferta. Não quero não essa oferta não, fica lá, deixa lá, pelo amor de Deus, irmão. Deixa essa oferta lá pro... Solta a carta, pastor, é o touro. Que touro é esse, irmão? Touro... É o diabo, pensa que não é não? A gente brinca, irmão, mas isso é muito sério. Tem pessoas, irmãos, que estão precisando de tratamento psicológico, terapêutico, porque estão num nível tão profundo de vício que elas não conseguem mais se libertar. Gente fazendo extra, irmão. Pastor, fazer extra é uma bênção, eu concordo. Quem não quer fazer um extrazinho, irmãos? Mas todo dia, toda hora, não cultua mais, não tem mais tempo para ler Bíblia, não ora mais, abandonou Jesus, não vai mais no culto, porque tem que trabalhar 50 vezes mais para cobrir o peso da infidelidade. Quando, na verdade, só bastava ser fiel. E Deus abençoaria o pouco que tem e multiplicava. Pessoas, irmãos, como está na tela para os irmãos verem. Sofrendo, ralando, para tentar um jeito de multiplicar o dinheiro e não consegue. Porque prosperidade, irmãos, é uma coisa que vem do céu, é Deus que multiplica. A Bíblia diz, é Deus que dá semente ao que semeia. É Ele. Vamos finalizar a paciência dos irmãos. Quais as consequências de uma vida financeira infiel ainda ao Senhor? Crente todos os meses pendurados, irmãos, com dinheiro emprestado, gerando briga, escute isso, divisão, desunião, inimizade, lá no mundo, dentro da igreja. Nunca que eu tratei tanto problema dessa natureza dentro da igreja. Pastor, pelo amor de Deus, a irmã está falando em língua, sapateando, mas está devendo e não quer pagar. Diga assim, fala, Deus. Pastor, eu vim aqui, está pulando no mistério, cheio do poder de Deus, mas está passando pela outra rua, porque o dono da bodega não pode ver, senão vai cobrar. Porque para mim, pastores, a maior dor que um pastor de uma igreja pode sentir é ser procurado e questionado por alguém do mundo, porque um crente não está sendo fiel na hora de prestar contas. E pior, é você chegar num comércio hoje, numa loja. Quem aqui já escutou esse discurso? Eu tenho minha lojinha. Você vende para crente? Só a Sheila que ainda está vendendo, mas ela fica lá na porta ali, bora. Se não der, meu amigo, ela
Tá certo, tem que cobrar. Ela dá o prazo, ninguém quer cumprir com o prazo, então tem que cobrar. Ela não bota juro não, viu ela? Ela ora. Mas, irmãos, pensa num negócio triste. É o crente, irmãos. É você chegar em alguns comércios, numa comunidade como a nossa, e você está conversando aqui com o comerciante e ele diz assim: eu vendo para qualquer demônio no meio do mundo, menos para crente. Que é isso, meu irmão? Por quê? Tem muita gente de caráter. Porque crente compra e não paga. Deixa eu dar um conselho de Deus para o seu coração, para resolver a tribulação da sua cabeça. Priorize na sua vida. Bote um desejo no seu coração. Eu vou quitar as dívidas, principalmente com os mundanos. Depois com os crentes da casa de Deus, que os irmãos também vendem, mas precisa receber. Eu imagino que esse aqui é o grito de um bocado de gente aqui na igreja, né? Me paga, pelo amor de Deus. Isso tem gerado, irmãos, briga. Graças a Deus aqui não tem. Mas tem igreja por aí que tem irmãos que saem no murro, irmão. No tapa. Ou me paga ou eu me desvio aqui bem ligeirinho. E que isso nunca nos aconteça, né? Por fim, irmãos, ter dinheiro é diferente de ser próspero. A prosperidade é um dom de Deus para a nossa vida. É Ele que nos torna próspero. Negócios que não prosperam, não crescem, não vão adiante, porque a mão de quem administra é infiel. A mão de quem cuida é infiel. E, infelizmente, muita coisa não dá certo. E por fim, uma vida e um peso na alma por causa da ingratidão. Aquela pessoa que todo dia vai dormir com um peso na consciência. Bem que eu deveria ajudar a obra de Deus, né? Sentou do meu lado uma irmã precisando de R$5. E eu, às vezes, boto lá na aposta. R$15. É assim que funciona a bet, é? A gente dá 15 para ganhar 50, 100. Por que estão perguntando para tu, Mateus? Não sei, não estou entendendo não. Entendi não, Mateus, mas fica por isso mesmo, né? É porque tu é um jovem inteligente, mas ele sabe. É crente. E aí, irmãos? Eu sei que os benefícios todo mundo sabe, eu já passei do horário. Queria eu poder concluir. Eu vou passar os textos para os irmãos ler em casa, porque uma vida de fidelidade também é bênção de Deus. E nada melhor do que uma vida fiel ao Senhor. Nem que seja naquilo que está ao nosso alcance, irmãos. O que hoje a gente defende e crê não é nada mais do que o que é devido. Que é 10% de 100, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 25, para a gente finalizar. Os irmãos me perdoam só pelo horário aí, eu já passei aqui 6 minutos. Mas o texto diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, e nem ao vosso corpo pelo que vocês vão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, elas não semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham e eles não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim faz, ou assim ele veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã deixa de existir, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos,
que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios se preocupam. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe do que vocês estão necessitando. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Você nunca vai ver um crente fiel sem comer, sem beber ou sem vestir. Nem que seja no último minuto, como eu já vi. O cara chegar lá no testemunho e dizer: o diabo mandou deixar essa cesta básica aqui na tua casa. Oh, glória! Hoje eu sei que quando Deus quer, até o diabo obedece. Assim acontece. Nem que seja no último minuto. Deus é o Deus da providência. Ele não deixa faltar. Não deixa. Creia nisso. 1 Coríntios 9, versos 6 a 11. E digo isto, que o que semeia pouco, aqui é o problema de muitos. O que semeia pouco, pouco também colherá. O que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. É esperar Deus botar no meu coração. É você que propõe para o seu coração fazer. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza, nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. E aí ele continua. Esse é Deus aí, foi o que errei, tá, irmãos? Porque eu editei o texto e terminei não colocando maiúsculo. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Isso aqui se cumpre, irmãos. E se cumpre fielmente na nossa vida. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós nos se deem graças a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 6 a 11. Marcos capítulo 12, verso 41 a 44. O Senhor quer mais do que dinheiro. Ele quer a motivação pela qual nós estamos fazendo. E esse é o texto. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deram do que sobrava. Ela, de forma diferente, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha de todo o seu sustento. Isso aqui é fidelidade. Lucas 6,38, deem e será dado. Malaquias 3,10. Se você não conhece a fidelidade de Deus, o próprio Deus te coloca à prova nisso. Mateus 6,21, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Essa parte aqui eu vou botar lá no grupo, sobre o que a vida fiel. O que dízimo é, na verdade? É um ato de fé. Não venha dizer que, pastor, eu sou obrigado. Ninguém é obrigado a nada. Dízimo é um ato de fé, de consciência, de gratidão, de adoração, de confiança, de submissão, de fidelidade, de dependência e principalmente de obediência ao Senhor. Então, eu encerro. Já passei do horário, né? Os irmãos me perdoem. Eu precisava concluir. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?
Nós vamos fazer essa oração final. Maldeni completou mais um ano. Luquinhas. Na mídia ali, né? Nós vamos orar. Eu queria fazer essa oração. Talvez por alguém, irmãos, que ainda tem a sua vida aprisionada, presa a qualquer uma dessas circunstâncias que foram ministradas aqui nessa noite. O meu intuito é que haja cura na minha vida e na sua vida. Vida plena no Espírito, no Senhor, mas também financeiramente. Porque é Deus que dá a semente ao que semeia. Então é Ele que vai fazer prosperar na sua vida. Confie, experimente. O próprio Senhor disse isso através de Malaquias. Você tem a liberdade de provar tudo isso. Então, se você escutar aqui 10 homens ou 10 mulheres que são fiéis, você vai ouvir testemunhos de fé para o restante da sua vida todinha, porque a fidelidade é algo terrivelmente maravilhoso na presença de Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, essa noite eu quero te louvar, Senhor, pela tua palavra, pela tua fidelidade, porque a tua palavra diz que mesmo nós sendo infiéis, o Senhor permanece fiel sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as tuas providências. Obrigado porque o Senhor nunca deixou faltar nas nossas vidas o necessário. Deus, nessa noite eu oro, Senhor, por todos aqueles que precisam se libertar das amarras da infidelidade. Homens e mulheres, Senhor, que têm vivido no extremo, Senhor, no extremo da limitação, e nunca puderam desfrutar, Senhor, da tua bondade, da tua fidelidade, porque isso tem a ver com a lei da semeadura. Senhor, ensina eles a semear, ensina eles a plantar nessa noite que haja libertação, Senhor. Que aqueles que estão afundados em dívidas, Senhor, em qualquer tipo de agiotagem, dívidas, seja com irmãos, pessoas de fora, dá a essa pessoa, Senhor, sabedoria, estratégia, Senhor, para administrar os seus bens. Sabedoria do alto, Senhor, para que eles consigam trabalhar e administrar tudo aquilo como bons mordomos do Senhor. Cuidar, Senhor, inclusive daquilo que te pertence com responsabilidade. Repreende toda a infidelidade, Senhor. Todo espírito, Senhor, que nos empurra para uma vida de devassidão financeiramente, uma vida, Senhor, de escravidão. Pai, nos ajuda a entender, Senhor, que o nosso coração seja moldado e transformado para a glória e louvor do teu santo nome. Faz essa transformação no nosso coração, porque até aqui tem sido difícil, Senhor. Mas tu és o Senhor da tua igreja, e eu tenho certeza que a tua bênção será derramada sobre a vida daqueles que semeiam, sobre a vida daqueles que são fiéis, os empresários da tua casa que são fiéis, Senhor, homens e mulheres, trabalhadores na tua casa que são infiéis, aqueles que mesmo nos momentos difíceis continuam sendo fiéis. Deus, abre as comportas dos céus sobre a vida dos meus irmãos e prospera sobre eles de modo, Senhor, que eles fiquem assustados com teu poder e a tua glória, Senhor. Abençoa infinitamente mais. Muito obrigado, Senhor, por mais um culto, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós te oramos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Se você pode, levante suas mãos para os céus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do precioso Espírito do Senhor, repouse sobre todo o povo de Deus aqui presente, hoje e para todo sempre. Se você pode, diga amém.